Minha água, uso praticamente em tudo. Ter respostas nas pontas dos dedos que sejam naturais e seguras e que nos sintamos à vontade para obter é o que nos dá muita paz de espírito. Estou ensinando a eles um jeito diferente de cuidarem de si mesmos, e isso lhes deixa um legado. Quem não quer isso para os filhos? Quem não gostaria de ensinar uma coisa assim? Quando começamos a usá-los e ver resultados em nossa família e com as pessoas que conhecemos, foi incrível, porque nem sabíamos da existência do poder dos óleos essenciais. Foi incrível, principalmente sabendo o que tínhamos passado e sentindo de fato que eu podia ajudar o meu filho. Esse é o sonho de toda mãe. Aquilo me dava muita força e eu sabia dentro de mim. Por que não haveria de funcionar? Não passaram nem 2 dias e eu já sabia que os olhos eram impressionantes. E eu já estava usando no meu filho. Eu não sabia que tinha outra opção. Não sabia que podia ter esse poder ou ter escolha. A doTERRA me deu a capacidade de tomar essas decisões e de ver que não é preciso desistir de todo o poder que você tem. Você mesmo pode fazer o que precisa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. YouTube aberto. Boa noite, Renato, Helena Moutinho, Regina, Vital Gotas, eu não sei se é o Hélio, a Kátia, Valdir, quem mais? Hamilton, Luciana, Li, Paloma, Silvia, Maria das Neves, Bispo, a Tati e o Gilson ainda estão conectando. Deixa eu ver quem mais. Lá no YouTube. Boa noite, o pessoal aí. Deixa eu ver qual que está fazendo o Rogério precisa tirando. Lélia Bispo está lá também. Luciane. Oi, Gilson. Boa noite, Tati Ramos. Lília Cristine. A Lili. Lília, acho tão engraçado. Boa noite. Maria de Lourdes, boa noite a todos lá no YouTube. Minha xará, Rose Assis, boa noite. Jocelina da Penha também, olá lá no YouTube, boa noite. Gente, ainda dá tempo ainda para quem quiser enviar, chama aquela pessoa que você sabe que ama cuidar dos cabelos, a gente sabe que a autoestima começa, né, toda mulher quando quer começar a mudar, a primeira coisa que ela muda é o cabelo, então ainda dá tempo de enviar o link, seja no YouTube, corre lá, chama aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui, que a gente tem 2 minutinhos para começar. Quem trabalha com salão, ou tem salão, ou quer ter salão, profissionais, é muito interessante também. Com certeza. Gilzelena, boa noite. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Maria das Neves. Roseni, tá cheio de xará aqui. Deixa eu ver. Maria Pastora Bispo, boa noite lá no YouTube. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Roseni. Eu não sei se está muito ruim o seu som. Ou você está no fone, ou... Vamos ver. Glaucia está chegando aí. Silvia Ferreira. Silvia.
Suelen, essa teacher, essa mestre em cabelos. Deixa eu ver aqui, a Jeane chegou aqui também no YouTube. O YouTube está aberto, se alguém quiser mandar o link também do YouTube, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade para conectar no Zoom, o YouTube está aberto. Aberto e a todo vapor. Gente, vai colocando no chat aí quem convidou vocês. Abram as câmeras, a gente está em casa, ninguém vai notar se você está descabelada. Nós vamos falar de cabelo, mas ninguém vai ficar reparando seu cabelo, até porque são muitas pessoas. Lili, dá seu jeito, tá? Regina, Gilson, Gláucia, Lourdes, quem mais? Kátia, Lourdes, a Jeane. Essa aula que será da terapia capilar, isso aí, Jeane, é aqui mesmo. Bora, eu quero aprender a cuidar das madeixas. A Jocelina já colocou. Isso aí, Jocelina. Deixa eu ver o que mais. Quem está chegando? Vamos fazer aquela pesquisa de onde o pessoal está falando? Vamos? Claro. Coloca aí no Zoom e no YouTube também, de quem que você é convidado, de onde você está falando. A Tati Ramos já colocou aqui que ela é convidada do Valdir. A Tati também é do Rio de Janeiro? Nova Friburgo. Renato de Campinas. Chegando o pessoal aí. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Deixa eu ver. Vai colocando aí, gente. Só a Tati. Ah, ela colocou, ó, de Nova Friburgo. Isso. Só a Tati que colocou. Coloca aí, pessoal, de onde vocês estão falando. Quem convidou vocês. Vamos ver, tá chegando mais gente. Temos mais um minutinho. Mais um pouquinho, a gente começa. Deixa eu ver aqui. Fui convidada do Valdir, Campinas. Ana Luísa, Belo Horizonte. Bem-vinda também. Gilson de Contagem, Minas Gerais. Lourdes, de BH. BH. A Lourdes está para lá e cá, né, Lourdes? Um pé lá, um pé cá. É. Sexta-feira já, Tá lá ó. em Dores. Isso. Sexta-feira. Dores Indaiá. Vai para Dores. Isso aí. Legal. Pé na Jeane, estrada. Rio, capital, é isso aí. Pé na estrada. Deixa eu ver quem mais aqui. Que está com a câmera aberta. A Geisa. A Geisa também virou carioca, né, Geisa? Está no Rio, né? Está no Rio? Tá. Geisa está no Rio. Regina, Lourdes, Rosenina, Lúcia, Verclélia, Silvia, Paloma, Lili. O povo aqui está bem tímido. Deixa eu ver aqui, ó. Jocelina é convidada do Espírito Santo e foi o Valdir que convidou. Isso aí, Valdir tá uma máquina de convite. Vamos lá, gente. Nova Friburgo hoje deve estar frio. Valdir está todo social. Tá frio aí, Valdir? Você está no mundo. Dani Silveira. Então, vamos dar... Deixa eu ver aqui. Tem mais pessoas para entrar? Entrou aí. Está entrando, gente. Então, vamos começar. Não, vamos honrar quem chegou no horário. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer o momento, né, de que vocês estão aqui para nos ajudar a compartilhar essa missão, que é ajudar a levar saúde, bem-estar para as pessoas e, principalmente, a autoestima. Independente se você tem alguma enfermidade ou não, aprender a cuidar das madeixas, como diz a nossa colega aqui no chat no YouTube, é sempre bom. Quem não quer ter, né, os cabelos brilhantes, dizem que a nossa face, o nosso olhar sorri, a gente sorri com os olhos, o nosso cabelo, a nossa pele, a gente demonstra, né, o quanto a gente está bem, tanto na parte emocional, quanto na parte aí, saudável, através da nossa pele, dos nossos cabelos, nada menos. Convidamos uma pessoa muito especial hoje, que é uma amiga que eu conheci tem 2 anos,
esse negócio é incrível, a gente fica emocionado porque Deus coloca pessoas no caminho da gente, a gente não entende, né? Poxa, de onde que essa pessoa surgiu, como que ela veio parar aqui? E, de repente, vira uma amizade, vira uma parceira de negócios, e a gente, trocando experiências, a gente quer levar isso para a vida. Então, com vocês, eu quero apresentar a vocês a nossa terapeuta capilar, Suelen Tercetti. Eu gostaria que vocês recebessem ela com muito carinho. Ela chegou em cima da hora, falou, Rose, eu estou atendendo sem parar, graças a Deus, sem parar. Quanto as pessoas estão buscando por queda capilar, por questões emocionais, né, pandemia, mas também aí para cuidar das madeixas sempre. Vai ficar gravado no nosso canal, quem está perguntando aí, o Rogério já respondeu. E com vocês, vamos lá, Suelen Tercetti. Vai lá, Sussu. Uau, tudo bem? Prazer, eu sou Suelen Tercetti. Rose, gratidão por cada palavra sua. Primeiramente, eu acho que realmente nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito e não foi à toa que a gente se encontrou, não foi à toa que, né, as coisas aconteceram. E estar aqui hoje, falar um pouco da minha experiência com os óleos essenciais, isso traz mais vida ainda para a gente, traz mais vínculo nessa amizade que eu tenho certeza que não vai ter fim, e levar aquilo que a gente ama, né, para várias pessoas que estão em busca desse conhecimento que muda a nossa vida. A verdade é essa, né? Então, pessoal, eu quero que seja assim uma classe onde que todo mundo que tiver dúvida pergunta mesmo. Tem muita coisa que surgem de dúvidas. Os óleos essenciais, eles têm assim uma infinidade de formas da gente conseguir usar. Falando um pouquinho da minha trajetória, nesses últimos 2 anos, que é o tempo que eu conheci a Rose e o Rogério, que eu entrei para a do Terra, eu nunca mais utilizei outro óleo essencial a não ser do Terra. Atualmente eu tenho uma clínica de terapia capilar na cidade de Lagoa Santa e eu só utilizo óleos essenciais do Terra. Então, assim, é um produto que realmente ele traz diferença nos resultados, traz diferença em tudo que a gente faz. Então, hoje, nós vamos apresentar um pouquinho do que eu faço no meu espaço e como que eu utilizo do Terra, né? Eu acredito que todos aqui já conseguem, já utilizam. Quem não utiliza vai se apaixonar mais ainda. Eu vou começar a compartilhar um pouquinho aqui com vocês de tudo aquilo que a gente vivencia todos os dias. Eu falo que é todos os dias que eu vivo do Terra. E é isso que faz a vida da gente ter mais sentido. Certo? Falar um pouquinho aqui sobre... Tá compartilhando direitinho aí, não tá? Acho que tá, tá? Certinho, certinho. Qualquer coisa, vocês vão me dando aí os toques, tá? Falar um pouco eu. Eu sou graduada em Estética e Terapia Capilar pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. Pós-graduada em Tricologia pela Universidade Newton Paiva de Belo Horizonte. E como eu falei com vocês, atualmente eu atuo numa clínica de terapia capilar, que é aqui em Lagoa Santa, que é o local onde que eu escolhi para levar mais gotinhas para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais no sistema capilar. Eu tenho certeza que todo mundo que já usa, que teve já algum contato com óleo essencial, deve ter pensado assim, poxa, se é tão bom, por que não trazer para o cabelo? O cabelo é algo que mexe muito com a gente, né? E a gente quer ter algo que traga para a gente o embelezamento, que traga a maciez, que traga o brilho. Mas o que eu tenho para poder falar com vocês hoje? A do Terra, ela traz para a gente saúde. O embelezamento, ele só é uma consequência. Mas a saúde que ele traz para o nosso sistema capilar é o que faz os nossos cabelos e couro cabeludo se tornarem lindos, cheios de saúde e cheios de vida. E aqui eu quero trazer uma reflexão. A primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente abre lá e vai procurar qual que é o conceito de saúde,
A OMS, ela dá para a gente um conceito que fala que o estado, que é um estado complexo de saúde, de bem-estar físico, mental, e não é a ausência de enfermidades. Quando a gente escuta isso e lê isso, que é um conceito de saúde, a gente percebe que a gente precisa ir além do físico. E o que o óleo essencial ele permite? A gente ir além. Olha que lindo isso, eu acho que é tão bonito a gente perceber que não vai trazer somente a saúde física, mas vai ajudar no nosso estado mental e várias outras coisas. Então, essa reflexão eu trago hoje para quê? Para cada um pensar. Às vezes eu preciso entender que não vai ser a ausência de uma enfermidade que vai me trazer o bem-estar, mas vai ser o que eu faço para alcançar esse bem-estar. Então, nós precisamos buscar esse bem-estar constante. E por que não com do terra? Sendo que a gente sabe de todos os benefícios que ele nos traz. Eu vou falar um pouquinho sobre cabelo para a gente conseguir chegar em o que eu preciso utilizar para tratar de cabelo, tá bom, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as funções do cabelo, que são funções básicas, que é proteção contra atrito, ele vai trazer um aumento de sensibilidade tátil, proteção térmica, porém, o que ele traz acima de tudo? Expressão da nossa personalidade. Ele mexe com a nossa autoestima, e quando ele não está do jeito que a gente gosta, mulheres, vocês vão ser as que vão mais ter até a carinha aí, ó, se a gente olhar de cada uma aí, quando o cabelo não está do jeito que a gente gosta, nem a roupa mais bonita que a gente veste, a Rose já está mexendo dela aí, ó. Quando o cabelo não está do jeito que a gente gosta, a gente fica super triste. A gente não tá legal, precisa de mexer em algo. Lourdes, eu tô vendo você tá mexendo no seu aí, você já usa óleo, hein? Então, a gente tem que entender que vai além do que a gente vê. O cabelo aqui fora, ele tem essa estrutura toda que eu tô expondo para vocês aí. Olha a quantidade de coisa que a gente tem para poder analisar e perceber que vai além do que a gente está vendo aqui fora. Na terapia capilar, o que a gente estuda e trata? Essa parte do folículo piloso, que para a gente é a parte mais importante. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês perceberem que é tratar saúde. Imagina que aqui a gente tem uma corrente sanguínea que está, né, o cabelo está recebendo essa corrente sanguínea. A parte onde que a gente tem a questão do eixo do nosso cabelo. Então, a gente tem que a gente precisa... Está falhando dela ou é o meu aqui? Renato, me responde. É o dela que está falhando. Acho que ela caiu. Vê se ela está Ela caiu. Mas não, Rogério? Não, caiu as duas. Tá, deve ter sido algum probleminha lá. Então, gente, quando a gente, vou falar um pouco que eu sei aqui. Quando a gente fala de folículo, né, folículo capilar, eu vou dar spoiler aqui e vou falar como que eu aprendi com a Su a cuidar aí. Por exemplo, eu uso o peppermint para lavar o couro cabeludo. Por quê? Porque ele é estimulante do folículo capilar. Ó, ela está entrando aí de novo. Então, olha aí no desenho o eixo do cabelo, ó, o que é chamado de bainha radicular, né? Tá vendo? A matriz e a papila térmica. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Voltou? Oi, Su. Voltou. Aconteceu, né? A pessoa que não entende muito de... de técnica. Tudo não bem. Não desliga nada, não. Só não mexer. Então, aqui a gente está falando da parte que, vamos dizer assim, é viva do nosso cabelo. E essa parte está toda para dentro do nosso couro cabeludo. Então, olha a importância da gente tratar da maneira correta. Então, a gente pega o nosso sistema capilar e eu vou querer mostrar para vocês que como ele é complexo. Eu quero que cada um analise aí se em algum momento da vida teve queda de cabelo. A queda de cabelo, ela é apenas um marcador. Por quê? O cabelo, quando acontece algo dentro do nosso corpo e
não está dentro da nossa normalidade, o equilíbrio do corpo, ele vai afetar o nosso cabelo. Está me ouvindo? E como afeta diretamente o nosso cabelo, a gente vai ter, às vezes, uma queda, vai ter uma questão do couro cabeludo que vai mudar alguma coisa no nosso couro cabeludo, supondo uma descamação, uma coceira. Isso tudo são características que vai mostrar que a gente tem algo interno que está com problema. Não é o cabelo a causa, ele só é um sintoma, tá bom? Outra coisa que é importante a gente falar, o nosso sistema capilar, ele é gerado junto com o nosso sistema nervoso central. Vamos lembrar, fase de pandemia, não podemos sair de casa. Quantas pessoas que perderam cabelo por causa disso? Não foi porque o cabelo era uma causa, ele só era um sintoma de quê? Dessa questão da gente não poder sair, de ficar restrito, de ter contato com outras pessoas. Então, isso são fatores que nos mostram que o nosso sistema capilar ele é todo integrado. Então, se você tiver uma queda de cabelo, pode saber que tem alguma coisa por dentro que a gente precisa analisar, tá bom? E outra coisa que é super importante a gente falar aqui hoje, as fases do nosso cabelo. Nós temos uma fase que a gente chama de fase anágena, que é o quê? Uma fase conhecida como crescimento. Sabe esse comprimento maior que você tem no cabelo? Então, é essa fase. Ela vai durar uma média entre 2 e 8 anos, que é uma quantidade, né, que de cada pessoa ela varia, e a gente vai ter cerca de 80% a 90% dos nossos cabelos nessa fase. Então, é uma quantidade bem importante. A fase catágena, que é uma fase rápida, que vai ser uma fase onde que vocês vão observar nesse segundo desenho aí, é a fase onde o cabelo ele começa a se desprender lá da corrente sanguínea. Então, ele vai deixar de receber esse sangue, esses nutrientes, e é exatamente essa fase, que ela dura uma média entre 2 e 3 semanas. É muito rápida que essa fase ela acontece, né? Então, só mais ou menos 1% dos fios que vai estar a cada 2, 3 semanas nessa fase. E uma fase que é super importante, que é a fase telógena, que esse fio fica em repouso e ele vai começar a desprender cerca de 3 meses que isso acontece. Então, isso são fatores que é importante a gente conseguir identificar. Por quê? Quando alguém chega para a gente perguntando, você tem algum óleo que é importante para isso? Se você souber caracterizar essa fase, você já consegue solucionar algumas questões desse cliente, tá bom? E a gente tem cerca entre 9 e 19% dos nossos cabelos que estão nessa fase, tá bom? Aí tem mais um fator. A gente chama fator que é a influência do meio que a gente vive. Quando a pessoa faz uma atividade física, tem uma alimentação saudável, isso tudo vai fazer com que o quê? Você tenha boas influências no seu cabelo e no seu couro cabeludo, né? No seu sistema capilar como um todo. Então, a gente chama essa fase, essa influência do meio epigenética, que não é de dentro, né? É a parte de fora que vai, de uma certa forma, influenciar na sua vida. O estresse é uma coisa que não adianta a gente falar que tem como ficar sem. Haja pegar meu lavanda aqui, haja lavanda para a gente dar conta, né? Com esse mundo, com essa correria, com isso tudo que a gente vive. Então, a gente tem que ficar com o suporte dos óleos essenciais para a gente conseguir suportar. E os processos inflamatórios, que nada mais é o quê? Uma reação do nosso organismo ao quê? Aos radicais livres, a tudo que a gente vive nesse meio de poluição, de sol, de tudo que a gente vive, que há uma interferência no nosso couro cabeludo e no nosso cabelo. Então, imagina, nós sendo expostos, cada um de nós sendo exposto a tantas coisas e o nosso cabelo sofrendo com isso. Então, nós vamos passar aqui para entender que o nosso cabelo ele sofre esses ciclos e todos eles, o que vai culminar? Queda de cabelo. Então, se você está ansioso, se está estressado, se você tem um problema físico, fisiológico, se você tem um problema que é de emocional, isso tudo vai interferir no nosso cabelo. Olha que triste, porque a gente sabe o quanto que as pessoas no mundo de hoje estão passando, às vezes, por tomar
ansiolíticos fortíssimos, passarem por problemas que elas não conseguem solucionar, porque às vezes você vai fazer um exame e você não encontra a solução, você não sabe o que que é, você não sabe qual que é a causa, né? Então, o nosso cabelo ele vai sofrer com isso tudo. Eu trouxe aqui para vocês hoje o que que o estresse faz no nosso corpo, que depois cada um quiser pegar, vale super a pena, porque diante disso, você consegue direcionar várias coisas para o cliente que você for atender, ou para a pessoa que você souber da sua casa, da sua família. Porque eu falo que do Terra, a gente começa primeiro com a nossa família, né? Dentro da nossa casa. E depois a gente leva para as outras pessoas. Então, de dentro da sua casa, se você conseguir saber o que que o estresse ele pode fazer em cada um desses órgãos, você consegue indicar um óleo bom que vai conseguir fazer um efeito para melhoria da saúde dessa pessoa. Vamos lá falar de couro cabeludo. Quando a gente vai fazer uma avaliação e a gente chega com uma pessoa aqui que vai fazer alguns questionamentos, algumas reclamações, a gente consegue encontrar alguns indícios, algumas características que são super importantes para a gente poder identificar o que que a pessoa tem. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre descamação. A gente vai ter descamação presente em psoríase, que alguns já devem ter ouvido falar, em dermatite seborreica, a gente vai ter em casos de caspa, tem alguns casos que essa pitiríase capsi algumas patologias que a gente aparece no couro cabeludo, elas são muito específicas, mas eu coloquei aqui porque às vezes a pessoa já recebe um diagnóstico e você tem como ajudá-la. Prurido, que são como irritações, reações alérgicas, que são, a base delas são bactérias, então a gente tem como tratar isso também. A vermelhidão, que são os eritemas, às vezes pode ser a pessoa que arrancou um fio, às vezes uma química que ela usou que fez um efeito que não foi legal, né? Odor desagradável, às vezes não é porque só fez uma higiene inadequada, ela tem fungos e bactérias que proliferaram no couro e a gente tem como tratar isso. E a oleosidade excessiva, que a gente teria no caso das seborreias. A gente vem trazer aqui hoje para vocês porque a terapia capilar, a gente foca em quê? A saúde do couro cabeludo e do fio. Então, os óleos essenciais do Terra, eles vão nos ajudar em todas as coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tiver uma pessoa com queda de cabelo, ou se a gente tiver alguém que tem um caso genético, que às vezes acontece mais com os homens, o afinamento, né, do cabelo no topo da cabeça, a gente tem como tratar isso. Quando a gente utiliza os óleos vegetais, que no caso nosso aqui é o óleo fracionado de coco, a gente tem um resultado magnífico fazendo o quê? Blends de óleo. O que seria blend, pessoal? A mistura desses óleos. Então, a gente tem uma quantidade específica de cada um para a gente trazer o resultado da necessidade que cada um de nós tivermos. Então, os óleos da doTERRA, a gente vai citar alguns aqui, que eles são super importantes e que vão trazer como resultado a melhoria desse quadro, ou às vezes até alguns casos a cura, se for um caso específico e bem tópico, tá bom? E pensando que a gente não vai tratar só o couro cabeludo, a gente pode tratar a pessoa de dentro para fora, e a gente tem um resultado. Se por um acaso nesse meio surgir alguma pergunta, Rose, fica à vontade para me chamar e falar, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as doenças de couro cabeludo. E aí, a primeira que a gente aponta aqui é a caspa. Quem aí já teve caspa alguma vez que ficou super incomodada? Ou, às vezes, tem alguém que conhece, que às vezes a pessoa fica assim, ó, limpando a roupa porque fica super incomodada. Traz uma sensação ruim para a pessoa. Então, a gente tem como? O que aparece de sinal nesse couro cabeludo? Isso daí tem um aumento, né, dos fungos condicionado à oferta de alimento. Pensa comigo. A gente tem a presença de fungos e bactérias no couro cabeludo, que eles são necessários. Só que quando a gente tem o excesso disso, ele vai gerar essa caspa, que é uma caspa mais soltinha, né? Ela traz um desconforto para a pessoa, elas são finas, imagina uma sensação de farinha, só para poder vocês conseguirem ter
ideia do que é a diferença de uma caspa, né? Para talvez uma seborreia, que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, essa descamação excessiva, a gente tem esse desconforto e esse aumento desses fungos e bactérias no couro cabeludo. Suelen, o que podemos fazer? Rose, posso ir falando as receitinhas para poder tratar de uma vez? Por favor, dê as dicas e vocês correm a nota. Anota tudo. Porque isso aí vai ajudar, porque se você tiver alguém, né, pensando que a gente está aqui para levar saúde para todo mundo, até você mesmo, se você passar por isso, você consegue solucionar seus problemas. Busca seu arsenal de óleos e vai ter como tratar. Então, nos casos de caspa, a gente tem, porque pensa, essa caspa é uma caspa mais sequinha. Então, a gente precisa ter o óleo de coco, certo? Que a gente pode colocar aí 20 gotinhas de óleo de coco. Anotem tudo. 3 gotinhas de melaleuca e 2 gotinhas de lavanda. Qual que é esse blend, que a gente chama de mistura, né? Que vai ser, no caso aqui, a gente vai melhorar essa condição do couro, porque essa caspa, ela é seca, tá bom, pessoal? Às vezes a pessoa acha que ela tem que só limpar, mas ela precisa, às vezes, de depositar o óleo, porque nós temos uma oleosidade natural. Nesse caso, a oleosidade, ela não existe, ela não tem, tá bom? Então, nesse caso, a gente precisa de ter o óleo para a gente conduzir o óleo essencial no couro cabeludo e ele tratar. Então, a gente faz essa mistura, aplica no couro cabeludo, 20 minutinhos e procede depois com a lavagem normal dos cabelos. Tá bom? Eu acho que já até alguém perguntou alguma coisa aqui, mas nós vamos usar óleo no couro cabeludo. Vai, gente. Os óleos, quando a gente faz essa mistura, ele vai fazer uma troca, às vezes, do óleo ruim que está no couro cabeludo e colocar um óleo bom. Então, às vezes, tem gente que às vezes acha que não vai dar certo, mas é a solução. E isso daí é porque já tem 7 anos que eu trabalho com isso, eu utilizo e dá certo, vocês podem confiar. Então, para caspa, a gente vai usar melaleuca e lavanda, tá bom? Isso aí, Rogério tá digitando aí, deixando para a gente anotadinho. A gente tem o frankincense, que eu vou deixar aqui para vocês, porque ele é o óleo que você pode usar em tudo. Você pode, né? Eu falo que ele é literalmente o rei dos óleos, ele é o de todos, que a gente ama mesmo, e a gente tem um carinho muito grande, porque ele melhora tudo mesmo no nosso corpo. Aqui tem uma segunda receitinha, que a gente vai utilizar o óleo de hortelã-pimenta, que aí eu coloquei aqui para vocês. Ele tem uma ação anti-inflamatória e ele vai dar essa sensação de calmante. O olíbano ou frankincense, ele também é. Aqui eu coloquei como 10 ml, mas se vocês quiserem colocar como gotas, porque supondo, eu tenho pouquinho cabelo. Se eu colocar 10 ml, isso dá para me fazer dias, porque o pouquinho cabelo que eu tenho, né? Então, o meu cabelo é curto, é pouquinho. Então, vocês podem fazer nessa quantidade. Ou quem tem cabelo maior pode usar, supondo, 10 ml de óleo, tá bom? Então, vamos passando aqui para a gente falar. Psoríase. Essa daqui é uma patologia que é mais difícil de tratar. Porém, a gente tem como tratar e dar mais conforto. Por quê, Suelen? Olha bem, essa é uma patologia que ela é autoimune. O que seria isso? O nosso sistema imunológico, ele próprio se ataca. Então, a gente não tem como solucionar muito esse problema, porque é algo que a pessoa carrega com ela. Porém, a gente tem como dar uma melhoria e tratar para a pessoa ter mais conforto. Porque, olha bem, por essa foto que eu coloquei para vocês, tem pessoas que têm um desconforto gigante, porque traz dor, traz essa descamação intensa e traz muito incômodo. Não é contagiosa, mas deixa eu explicar o que acontece. A nossa pele, ela descama todos os dias. Só de você passar a mão aqui, ela está descamando. Porém, na psoríase, o que acontece? Esse processo é muito acelerado.
Pensa que um processo que ele teria que acontecer em 28 dias, ele acontece em 4. Então, ele é muito acelerado. A produção dessa célula, ela não dá tempo nem dela envelhecer. É como se essa célula chegasse viva na parte ou do couro cabeludo, porque tem pessoas que acometem a pele também. Então, a gente tem como tratar com os óleos essenciais para poder ter uma melhora. Lembrando que o fator gatilho, normalmente, eles são emocionais. Então, a gente tem que entrar com os óleos que vão tratar a parte emocional. Aqui eu coloco para vocês, pessoal, todos eu coloco frankincense, porque ele é coringa, ele trata muita coisa, tá bom? Então, aqui eu vou colocar para vocês, ó, o óleo de coco fracionado, 2 gotinhas de lavanda, que ele vai entrar na parte anti-inflamatória, olíbano, 1 gotinha, porque ele entra também como antioxidante, e 2 gotinhas ali de hortelã-pimenta. Vai trazer esse frescor, vai trazer uma qualidade no couro cabeludo dessa pessoa e a diminuição dessa descamação. Como aqui a gente está pensando na questão anti-inflamatória, a gente tende a regular mais essa questão da descamação e dessa questão dessas células produzindo muito rápido. Então, vai devolver o quê? O equilíbrio. Então, anotem essa receitinha aí, porque se vocês tiverem algum cliente que tenha, né, ou alguém na família que tenha a questão da psoríase, você pode tratar. Vou colocar aqui para você. Oi. Está perguntando aqui, a Luciene, no YouTube, com qual frequência que ela vai usar para casos de tratamento? 2 vezes por semana, 1 vez ao dia? Como que Olha, sempre falo, e que é importante, porque cada caso... Qual que é o nome? Luciene? Isso. Luciene, o que é importante? Hoje, eu trato os meus pacientes, clientes, 1 vez por semana, mas ela leva para casa para poder tratar. Então, vai depender da situação que você está. Se você tiver num caso que a patologia que você está tratando, ela está numa situação de crise, vamos dizer assim, que ela está ativa, você pode fazer 2 vezes por semana. Chegou no equilíbrio, 1 vez por semana você já vai ter um resultado bem legal, tá bom? No caso da psoríase, lembra que eu falei que é um processo inflamatório e a gente tem que pensar num contexto. Vou te falar o que hoje eu faço. Eu indico copaíba para a pessoa fazer o uso ingerindo, porque a copaíba ela vai trabalhar de dentro para fora. Lembra que isso tudo está acelerado? Então, ela vai começar a melhorar de dentro para fora para ela poder ter um resultado no tratamento da psoríase. E ele também pode ser colocado nesse blend, junto com os óleos. Vamos colocar aqui, ó, que você pode ou fazer uma substituição do frankincense ou adicionar. Porque a gente sempre pensa assim, ó, para cada 20 gotas, a gente usaria 5 dos óleos essenciais. Então, a gente não pode colocar muito óleo essencial, porque ele é muito concentrado. Então, isso daí, para quem não sabe, a gente ainda vai falar um pouquinho, né, Rose? O quanto que ele é concentrado. Então, a gente precisa ter esse blend, porque não dá para poder misturar o óleo e colocar direto na pele, tá bom, pessoal? Então, no caso Uma outra pergunta, Su, desculpa. Para crianças, perguntando aqui se crianças também podem usar esse protocolo, se é a mesma dosagem, a mesma frequência. Para a criança, a gente ou aumenta o óleo vegetal, que seria o óleo fracionado de coco, ou diminui a quantidade do óleo essencial. Porque criança, o organismo menor, a gente sempre trata com quantidades menores, tá bom? Então, se aumentar a quantidade do óleo de coco, mantém. Supondo, colocou 20 gotas vamos colocar 5 gotas dos outros óleos, você teria que dobrar essa quantidade para você ter uma solução mais branda para você conseguir utilizar na criança, tá bom? Ou se não, diminuir a quantidade. No caso aí, a pessoa está perguntando, Rose, para criança é psoríase? Foi nessa parte que ela fez a pergunta, então eu imagino. Então,
é minha xará aí do YouTube, responde aí se você está perguntando para o casos de psoríase em crianças. Isso. Aí, se Mas for, eu acredito que né? Não, então tá bom. Então faça isso. Aumenta a quantidade de óleo de coco ou diminui a quantidade de óleo essencial, tá bom? Colocando uma gotinha de cada um, você já vai ter uma proporção que vai ficar diminuída, tá bom? Agora, essa que todo mundo procura, né? Homens que estiverem aí, a gente tem casos de que a alopecia androgenética é o quê? Quando a pessoa tem fatores genéticos que vai ocasionar o afinamento dos cabelos no topo da cabeça. Isso tem para homens e tem para mulheres. Existem mulheres que atualmente, infelizmente, estão sofrendo muito com isso. E aí, o que a gente pensa? Esse caso aqui do antes e depois, ele foi tratado apenas com óleos essenciais. Então, pensa, você ter um resultado desse com uma média mais ou menos de 2 meses de tratamento é um avanço muito grande. Então, trouxe para a pessoa um conforto maior, uma alegria gigante. Imagina para uma mulher, às vezes, que tem pouco cabelo e tem uma questão genética, ela conseguir melhorar a aparência do cabelo. E aí, a gente vai entrar agora num assunto que eu falo que na semana passada foi o boom de todas as redes sociais e da internet. A esposa do Will Smith, eu fiz post no Instagram, eu fiz vídeo, porque eu fiquei tão assim impressionada. A gente vive num momento onde que as pessoas, às vezes, falta até a empatia para aquilo que o outro está vivendo, né? E o problema que essa mulher vive é de muito tempo. A tudo que eu li, ela não tem alopecia androgenética, ela tem alopecia areata, ou alopécia, a forma que vocês acharem melhor de falar. Cada região fala de um jeito, né? Ela tem um problema que a gente chama de alopecia areata, que é mais difícil de ser tratado, por quê? O gatilho dela é emocional. E aí já pensou, nessa fase onde que a gente está, passou por tantas coisas, a gente perdeu tantas pessoas, às vezes entes queridos, e a pessoa passar por um problema desse e a gente ainda ter pessoas que zombam disso. Imagina a situação dessa mulher, como que ela não ficou diante daquilo. Então, a gente não está aqui para poder falar de como que o Will Smith ficou. Eu acho que seria a reação de muitos maridos. Que bom, né? Que a gente ainda tem maridos que façam isso e que queiram defender as mulheres. Mas é algo que dentro da terapia capilar e dentro dos óleos essenciais, a gente consegue trazer um benefício. Eu já tive pacientes que eu tratei com óleos essenciais e a gente teve a resposta de o cabelo crescer todo de novo. E a pessoa não voltar a ter essas falhas, porque as falhas elas são grandes e trazem assim a autoestima da pessoa vai para o pé. Imagina uma mulher com falhas na cabeça inteira, a ponto dela ter que raspar a cabeça dela, que foi o caso que ela fez, para poder se sentir melhor. E ainda ter alguém que vai zombar dessa situação. Então, assim, é muito difícil o que a gente vive hoje. A gente precisa aprender, sim, se colocar no lugar do outro, ter a empatia diante do problema que a pessoa está vivendo para a gente conseguir ajudar ela a solucionar, certo? Aqui eu coloquei 3 óleos que são super importantes. Eu não coloquei aqui o alecrim, porque eu vou falar dele aqui à parte, porque a gente tem casos de pessoas que não podem fazer uso de alecrim. Então, nós vamos ressaltar isso aqui daqui a pouquinho. Vou falar com você sobre o cedro, que ele é um dos óleos que dentro da alopecia areata, que foi a questão, né, da esposa do Will Smith, é um dos óleos que eles são mais utilizados. Por quê? Ele é anti-inflamatório, vasodilatador, e ele vai fazer o quê? Uma abertura desse folículo para poder ter uma reação desse fio nascer com mais facilidade. Porque imagina, esse cabelo ele cai, gente, do dia para a noite. Num dia você não tem nada de falha e no outro você aparece com falhas no couro cabeludo. É muito triste. A lavanda também vai entrar como anti-inflamatório e aqui eu citei o tomilho, que é um dos óleos também que ele vai ser vasodilatador e vai servir, né, como um ativo para melhorar
esse couro cabeludo, né? A gente faz essa mistura e, pessoal, é direto no couro cabeludo. Não precisa achar que isso daí não vai... vai deixar oleoso. Não, na hora que você proceder com a lavagem dos cabelos, isso daí vai ter feito uma troca de óleos, vai colocar o óleo bom dentro do seu couro cabeludo e retirar aquele óleo que não é legal, tá bom? Então, a gente vai tratar a alopecia androgenética com esses óleos, e aí eu vou falar com você sobre o óleo essencial de alecrim. Amo, né, Rose? Que é seu nome, Rosemary. Que eu conheci ela, é um dos óleos que eu mais amo, assim, ó, de paixão. Eu trato muito cliente com óleo essencial de alecrim. Qual que é o que a gente tem que se preocupar? Ele é um óleo que, supondo, se a gente tem alguém que tem um problema de pressão, que não é controlado, a gente não pode fazer uso desse óleo. Então, a gente tem que ter cuidados para poder a gente não utilizar um óleo em alguém que não possa. Então, eu sempre, quando eu vou utilizar esse óleo, eu pergunto se a pessoa tem algum problema de pressão alta, se ela toma remédio. Por quê? Se ela toma remédio e a pressão é controlada, você pode fazer o uso. Mas se essa pessoa não tem certeza, não toma o remédio direitinho, então é melhor a gente evitar utilizar esse óleo. Aí, teria também a opção do ylang-ylang, que é um dos óleos que ele é vasodilatador, mas ele não teria problema da pessoa utilizar. Então, são 2 óleos. Alecrim, que a pessoa pode estar fazendo uso junto para alopecia androgenética, para alopecia areata, para todos os tipos de alopecia, você pode fazer o uso do alecrim. Ressalvo naqueles casos da pessoa ter um problema de pressão. E, se ela tiver o problema de pressão, podemos utilizar o ylang-ylang, que a gente não vai deixar de tratar essa pessoa, porque ela tem a questão da pressão alta. Dermatite seborreica. Quem aí, às vezes, já apareceu com algumas caspinhas mais oleosas no couro cabeludo, né? Então, a gente... Deixa eu só fazer uma pergunta antes que você mude de... Tá bom. Estão perguntando aqui... Peraí, uma falou de lúpus, eu respondi, lúpus está ligado a doenças autoimunes, tem que cuidar da imunidade também, né? A Carmen perguntou quantas vezes por semana essa questão aí da... É alopecia ou alopecia que fala? Então, pode falar, depende de cada região. Como eu estudei em São Paulo, eles falam alopecia. Aqui em Minas, eles usam muito alopécia, entendeu? Qualquer um dos dois está certo. Obrigada. E quanto tempo esse tratamento? É da mesma forma? 2 vezes na semana? Como que é? 3? Rose, no caso da alopecia genética, a pessoa tem que entender que ela carrega no gene isso, e isso vai, ao longo dos anos, isso pode ir agravando. Então, se ela começa a fazer o uso, eu penso assim, se você quer tentar uma solução um pouco mais rápida, faça 2 vezes na semana, depois passa para 1 vez. Porque eu falo que, às vezes, a pessoa ela não tem muito tempo, né? Às vezes não consegue fazer 2 vezes por semana, mas o importante é começar a fazer. E assim, por quanto tempo? Depende do quanto que você quer de resultado. É assim, ó, a pessoa já está com o cabelo vendo o couro cabeludo. Isso não foi de um dia para o outro, isso foi ao longo dos anos que foi agravando. Então, para ela ter um resultado maior, ela vai ter que fazer com mais frequência, tá? E no caso da areata, que é quando aparecem as falhas, que é o caso da esposa do Will Smith, até esse couro cabeludo repilar de novo, nascer os fios novamente, tá bom? Espero que tenha ficado... Se ficar mais alguma dúvida, pode parar que eu falo mais alguma coisa. A dermatite seborreica, o que ela é? É como sempre, Carmen, 20 minutos e lavar. Por que eu dou essa opção dos 20 minutos? Tem gente que não gosta de dormir com nada no couro cabeludo. E para você dormir, você vai ter que ter alguns cuidados, porque pensa comigo, você dormir com o óleo no couro cabeludo e vocês sabem que travesseiro, colchão, ele é ótimo para poder dar várias coisas, ácaro, é isso, aquilo, outro. Imagina se você está com um colchão e um travesseiro há mais tempo, e você usa esse óleo, você só vai piorar a situação. Então, eu acho mais conveniente 20 minutos e procede com a lavagem do cabelo, tá bom? Vamos falar sobre a dermatite seborreica.
Aqui a gente tem as questões que vai ter mudanças hormonais, a gente vai ter uma parte interna do corpo da pessoa que vai estar dando sinais de que tem algo que não está legal. E aí, o que acontece? As nossas glândulas sebáceas, que é onde produz o sebo normal, ela acelera essa produção. Então, a gente precisa o quê? Devolver o equilíbrio. A gente pensa assim, ó, se a pessoa tem uma vida desregrada, ela piora os casos de dermatite seborreica, porque aí ela vai ter a questão de hormônio que vai mudar, a alimentação, às vezes rica em gordura, ela vai aumentar essa questão no couro cabeludo, que às vezes vai dar para ela um desconforto. E o que a dermatite seborreica ela atinge? Sobrancelhas, cílios, às vezes essa região do nosso nariz, ela vai atingir, e com isso gera também um desconforto muito grande. E aí, para isso, a gente também tem tratamento. A gente vai pegar aqui lavanda e cedro. A gente sempre pensando na parte anti-inflamatória. Aqui eu estou pegando para vocês os principais óleos que a gente utiliza dentro da terapia capilar. Esses aqui, eles não podem faltar em hipótese nenhuma se você quer tratar seu cabelo. Então, a gente vai pensar aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que essa caspa é uma caspa mais oleosa, certo? Sueli, mas mesmo assim eu vou colocar óleo? Vai, pode ficar tranquilo, isso daí vai te dar um resultado que você nem imagina o quanto. Às vezes a gente tem algumas coisas que, não, mas eu tenho que usar só produto que vai tirar esse óleo. O óleo que você está colocando, ele vai fazer uma troca desse óleo, ele vai colocar coisas boas ali dentro e vai fazer com que esse couro cabeludo seu, essa região do nariz, sobrancelha, vai ter mais vida, vai trocar esse óleo e vai melhorar essa sensação que vocês têm. Então, esses dois óleos, o cedro aqui ele vai entrar como fúngico, antifúngico, e o lavanda anti-inflamatório. E mais um óleo que você pode acrescentar aí, que eu acho que vocês podem anotar, é melaleuca, que também é bactericida, fungicida, e vai devolver esse equilíbrio para vocês, tá bom? Então, faz essa misturinha. Aqui a gente pode manter essa proporção que está aqui, ou de gotas, igual eu falei com vocês. 20 gotas, você pode colocar, no caso, 5 gotas. Aqui a gente está com a referência de 2, e você pode adicionar o melaleuca, tá bom? Que ele vai fazer manter esse couro cabeludo e essas regiões onde que acomete em equilíbrio, tá? Alguma pergunta sobre dermatite seborreica? Não, tem uma aqui, voltaram lá, né? Deixa eu ver aqui, eu acabei no YouTube, que é o seguinte, eu estou perguntando tratamento com os óleos essenciais para alopecia fibrosante frontal. É uma doença até não sei se é doença, né? Na menopausa é muito mais comum, né? Nós vamos falar porque a gente tem algumas alopecias e algumas alopécias que elas são cicatriciais. No caso da alopecia fibrosante frontal, é um tipo de alopecia que ele é muito novo. Para vocês terem uma ideia, ela foi descoberta em 1994. Então, ou seja, é recente. Já tem muito estudo, mas é um tipo de alopecia que ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais rápida a ação dela, e se você descobre mais no início, você consegue tratar, porque ela fica ativa durante uma média mais ou menos entre 5 e 8 anos. Então, a pessoa pode fazer uso. Eu já vou deixar aqui, se por acaso a pessoa que, né, não sei se é alguém que tem, ou se conhece alguém que tem, para me chamar, porque aí a gente vai conseguir tratar um pouco mais específico. Aqui eu vou falar um pouco sobre a patologia, porque ela depende de tratamentos mais, vamos dizer assim, invasivos, para você ter uma resposta mais rápida. Mas você consegue fazer o uso dos óleos nessa questão para você ter uma resposta melhor. Eu vi aqui, ó, que teve alguma outra pergunta aí, Rose. Só fala lá para mim, porque eu não consegui ver a pergunta. Ah, tudo bem. Ela está falando aqui de tratamento, a Ana, para lúpus, né, que caiu os cabelos na parte de cima. Eu só vou entrar com a parte que eu sei, que o lúpus, né, é uma doença autoimune e que tem que tratar muito da imunidade.
Então, entrar aí com GARD, com tomilho. Agora você completa aí, por favor, Su. No caso do lúpus, é igual a Rose falou, como é uma patologia que ela acomete o sistema imunológico, a gente não tem como tratar só local, né? Então, a gente utiliza os óleos, quando é caso bem específico assim, é muito difícil da gente fazer só abranger como um todo. Se por acaso quiser me chamar, pode me chamar, porque da outra classe que eu fiz aqui, eu ajudei algumas pessoas que conseguiram solucionar várias coisas. Mas é só para a gente conseguir ter uma resposta mais específica para o caso da pessoa. Mas, no geral, como se trata de uma patologia que é do sistema imunológico, a gente precisa ter um suporte em várias áreas. Se a pessoa não perdeu esse cabelo há muito tempo, às vezes a gente consegue até dar uma melhoria nesse couro cabeludo e, às vezes, ter alguns fios que vão voltar. Então, qualquer coisa, na hora que finalizar isso daqui, pode me chamar, que a gente tenta tratar mais específico, tá bom? Para quem chamou aí com respeito a lúpus. E quanto a fibrosante frontal, se ela não tiver perdido muito essa linha, a gente consegue tratar e indicar algumas coisas que vão trazer uma melhoria para a aparência, tá bom? Então, vamos lá. A seborreia. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, deixa eu emendar que você está aí. O pessoal está gostando, hein? Está com elogios aqui. Que bom. Su, Jusilé está perguntando se durante a pausa dos 20 minutos, quando aplica para o tratamento, antes de lavar, se pode aplicar o vapor de ozônio. Qual que é o nome dela? Jusileia. Jusileia. Óleos essenciais. Com eles no couro cabeludo, a gente não faz o uso de nada de aparelho, que seja quente, que seja frio, que seja alta frequência. Por quê? Eles precisam de ter a entrega deles através de um óleo vegetal, que a gente chama de carreador, para poder ele entregar. Porque o óleo essencial, ele é muito volátil. Se a gente coloca qualquer coisa que aumenta essa temperatura, ele vai perder um pouco do que é de efeito dele. Então, como eu não sei se ela é profissional da beleza, eu julgo que seja. Se você é profissional da beleza, quando a gente utiliza óleos essenciais, a gente é só depois da higienização desse couro cabeludo, que você tirou tudo, que você vai partir para a questão de utilizar um vapor com ozônio e tudo mais. Depois de você fazer a remoção total dele do couro cabeludo, tá bom? Então, ele não pode ser utilizado com vapor com ozônio direto. Você faz o uso dele, o blend para entrega daquilo dali e tira isso lavando e aí depois você pode colocar, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem as questões das gestantes, das lactantes. Depois que elas ganham, né, o bebê tem costume aí de cair os cabelos. Muita gente pós-Covid. Você tem alguma dica? Vou falar aqui agora. Olha, o pós-Covid, olha como que é tão sério. Vocês lembram que eu tinha falado com vocês de uma fase do nosso cabelo, que ela demora 3 meses para começar a desprender nosso cabelo. Existem Covid, a pessoa com 1 mês pós-Covid, ela teve a queda desse cabelo praticamente todo, desses quase 20% de uma vez, dela começar a ter entrada, do couro cabeludo ficar aparente. Então, a gente precisa entrar com o tratamento, por quê? A gente precisa melhorar as questões imunológicas, porque o Covid, o que ele faz? Ele inflama todo o nosso corpo. Ele imagina essa reação inflamatória no nosso corpo de forma intensa. Então, ele vai fazer com que o nosso couro cabeludo ele não receba nada. E imagina que você vai entrar ainda com medicamento e esse couro cabeludo e esse cabelo, ele vai ficar prejudicado. Então, eu aqui, quando eu analiso o couro cabeludo de quem teve Covid e eu encontro um processo inflamatório, eu encontro, às vezes, a pessoa que já tem uma descamação e o desprendimento desse cabelo muito rápido, eu entro com o caso alecrim, se a pessoa puder fazer o uso dele, que vai melhorar. Copaíba, que é anti-inflamatório,
que vai desinflamar esse couro cabeludo, e melaleuca, que é bactericida e fungicida. Então, olha bem, a gente tem essa sequência de óleos que eles vão agir como um todo, mas lembrando que tem que dar o suporte imunológico interno, que a Rose vai ser a melhor para poder falar, porque de bem-estar ela entende. Então, na parte tópica do cabelo, vai fazer a misturinha lá, ou 20 gotas ou 10 ml, aí você pode colocar 3 gotinhas de alecrim, 2 de copaíba e 1 de melaleuca. Você vai ter um blend que ele vai tratar todos os aspectos que acontecem no caso do Covid. Agora, na questão do pós-parto, após 3 meses, normalmente, que as mamães ganham esses bebês, o que acontece? Elas têm a queda de cabelo, que normalmente é muito brusca e cai mais ou menos 20% desse cabelo. Pensa que os hormônios abaixaram muito, porque esse neném nasceu, ela estava produzindo muito hormônio, esse neném nasceu, abaixa muito os hormônios, e ela tem a produção do leite, que aquilo que entra de nutriente para ela vai para essa produção. Então, ou seja, o cabelo, ele não é nada essencial nesse momento. Então, ela vai ter o desprendimento desse cabelo. Só que o que acontece? Qual que é o nome desse evento? A gente chama de eflúvio telógeno. Vocês lembram da fase telógena? É essa fase que é acometida. E aí, o que acontece? Esse cabelo ele vai nascer normalmente. Só que aí vai entrar o quê? Se você faz o tratamento, você vai fazer com que esse fio novo venha mais forte. Então, a gente precisa de entender que a gente vai tratar dessa mesma forma. Pode tratar da mesma forma da alopecia que a gente falou. Pode tratar com alecrim? Pode. Se a mulher quer, né, a mulher que é o pós-parto, ela pode colocar ylang-ylang, que ele vai ajudar na parte, né, hormonal, vai ajudar em várias coisas desse sentido, né, e ajudar a recuperar esse cabelo. Mas para deixar elas mais tranquilas, esse cabelo vai nascer de novo. Podem ficar tranquilas. Ele não deixa de nascer, não. É só porque é um momento, né, que elas estão passando e ele vai nascer de novo. Agora vamos falar aqui sobre a seborreia. Ela normalmente não gera queda de cabelo. Ela é um excesso de oleosidade, vamos dizer assim, que a pessoa vai ter presente no couro cabeludo e que muitas das vezes vai ter um incômodo, porque ela vai ter a sensação de que esse cabelo dela está sempre sujo. Então, a gente vai ter uma opção de lavagem dos cabelos mais específicas, né? A gente... aqui eu falo... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Nesse daqui eu não coloquei o blend de óleo, por quê? Porque a gente pensa na questão de aumentar essa oleosidade. Mas eu vou dar uma dica para vocês, que é super válida e que vocês vão poder indicar. Sabe o shampoo que a pessoa utiliza? Às vezes a pessoa que tem esse tipo de excesso de oleosidade, ela já usa um shampoo específico para isso, né? Eu vou falar aqui do meu caso, que eu uso shampoos que são específicos para couro cabeludo. A gente tem o da Doterra, que é maravilhoso, cheio de óleos essenciais, que a gente pode fazer uso dele, mas eu vou dar uma dica para você imaginar que você vai poder fazer hoje se você não tiver o shampoo da Doterra aí, tá bom? Você vai pegar o shampoo que você utiliza para oleosidade, vai colocar num potinho, pouquinho dele, vai colocar a mesma quantidade de água e vai colocar ali nesse pouquinho de shampoo que você colocou, 2 gotinhas de melaleuca, 2 gotinhas de hortelã-pimenta e 1 de lavanda. Isso você vai colocar direto no seu shampoo e vai aplicar no seu couro cabeludo e vai deixar ele agir por uns minutinhos e vai proceder com a lavagem normal. Aqui a gente trocou o óleo vegetal, que é o óleo de coco, pelo shampoo que a pessoa utiliza para cabelo oleoso, porque isso aí, normalmente, a pessoa já segue com um shampoo que é próprio para oleosidade. Então, eu estou te dando a dica para você utilizar. Não pega o vidro de shampoo e joga lá dentro, não, tá bom? Eu indico a utilizar numa vasilhinha, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma vasilhinha que eu vou ter lá no meu banheiro. Eu vou colocar aqui dentro o pouquinho de shampoo, o pouquinho de água da mesma quantidade,
vou colocar 2 gotinhas do óleo essencial de melaleuca, 2 de hortelã-pimenta, uma de lavanda, misturou, aplicou no couro cabeludo, massageou e procede com a lavagem. Isso daí já vai gerar um conforto para a pessoa que tem essa questão, porque vai dar uma refrescância nesse couro cabeludo e vai fazer com que ela melhore essa situação, tá bom? Normalmente, quando a pessoa usa água muito quente, isso tudo acelera. Se ela tiver uma alimentação também rica em gorduras, ela vai ter, no caso, o aumento dessa seborreia no couro cabeludo, tá bom? Então, agora nós vamos falar dos queridinhos. Rose, esse é demais, Rose. Tem que ter você aqui, né? Não tem jeito. Então, vamos falar um pouquinho. Olha bem como que o óleo essencial de alecrim, né? O rosemary, ele é muito bom para a gente. Ele traz consigo várias coisas. Para quê? Ajuda dos órgãos internos. Ele, dentro da aromaterapia, ele é muito utilizado porque ele traz mais energia, ele melhora a fadiga. Ele também tem vários fatores aqui que vão auxiliar no quê? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem que pensar no sistema como um todo? Ele vai aumentar, ele estimula a circulação, não podendo esquecer das pessoas que têm, no caso, o problema de pressão alta. Ele vai trazer o quê? Para o couro cabeludo, ele vai melhorar essa circulação e vai fazer como se fosse um tônico mesmo, trazendo mais vida e mais saúde para esse couro cabeludo, se for queda, né? Se for todas essas questões. Então, ele vai ter essa melhora. E, além de tudo, anti-inflamatório, antibacteriano. Eu gosto de ter frases que remetem aos olhos. Alecrim é ação, movimento e mudança. E é isso mesmo que ele traz no nosso corpo, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem esse bannerzinho que ele é crucial para a gente poder fazer apresentação para qualquer pessoa, que esse daqui ele vai trazer para a gente as melhores, vamos dizer assim, as principais funções que a gente vai ter aqui do alecrim, né? Até má digestão a gente vai conseguir, desânimo, cansaço, melhora a função respiratória, massagem capilar, que foi aqui que eu falei para vocês, além de melhorar o volume do cabelo, energizante e estimulante. Então, aí a gente tem todas as funções do alecrim. Lavanda é colo de mãe, não é? Aconchegante, um abraço harmonioso. Então, eu dentro do meu espaço, quando eu tenho pessoas que chegam, às vezes, para poder fazer qualquer tipo de tratamento, eu gosto de colocar no difusor, às vezes, uma lavanda, porque ela calma, ela consegue aproveitar mais esse momento, ela vai trazer uma melhoria das questões quando ela tem algo tópico que traz uma inflamação. A gente tem essa melhora como um todo. Então, a lavanda, ela vai trazer não só a melhoria direto no couro cabeludo e no cabelo, e para o cabelo ele é extremamente hidratante. Dá para poder, além de aplicar no couro cabeludo, pessoal, você fazer a aplicação no fio, deixar esses 20 minutos e depois proceder com a lavagem. Vocês vão perceber o quanto de brilho que esse cabelo vai ter, o quanto que ele vai ficar mais hidratado e o quanto que o produto que você passar, o pós, né, quando lavar com o shampoo e a máscara, o creme, ele vai ficar muito mais macio, tá bom? Então, a gente tem uma variedade de opções para a gente poder utilizar a lavanda, e vocês perceberam que em quase todos os tratamentos a gente coloca lavanda. E eu vou citar para vocês por que a gente coloca, que é assim, ó, óleo essencial, um complementa o outro. Por que a gente gosta muito de fazer blend? O óleo essencial, como ele é muito forte, ele tem, né, ele é bem concentrado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho o alecrim e eu utilizo ele junto com a lavanda, qualquer tipo de reação alérgica que eu tiver, ele vai amenizar do outro. Olha que legal. A gente faz a junção e traz mais benefícios. Então, ou seja, um vai potencializar o outro. Quando você faz blend, você vai ter um resultado melhor de cada óleo que você utiliza. Então, lavanda, ele é o coringa para você utilizar com qualquer outro óleo. Aí aqui a gente tem as sugestões, né, de que você pode utilizar a lavanda. Ele reduz a ansiedade, vai promover mais tranquilidade, ele vai aliviar a tensão. No caso de feridas, igual supondo, às vezes a pessoa no couro cabeludo, às vezes a pessoa coça tanto que machuca,
o óleo de lavanda ele vai servir para isso, para conseguir ajudar a pessoa a tratar esse couro cabeludo, tirar essa feridinha que ficou ali e conseguir resolver os problemas de couro cabeludo. Então, vai amenizar ali, ó, até dor de cabeça, cólicas, vai ajudar na cólica. Ele é um antisséptico e ele ajuda a tratar feridas. Então, no couro cabeludo é super importante, sabendo que algumas patologias elas trazem consigo essa ferida ou machucadinho no couro cabeludo. Aí o banner, que eu amo esse banner, que traz um tanto de facilidade para a gente aí, e é exatamente aí, ansiedade, alergia de pele, arritmia, ele é calmante, melhora o estresse, né? Insônia, ele vai tratar várias coisas aí e trazer de benefícios para a gente. Melaleuca, que eu já falei, desde o início eu estou falando, fungicida, bactericida, ele vai tratar fungos, ele vai tratar bactérias. Muitas pessoas, além de couro cabeludo, às vezes tem problema de unha, que trata muito bem. Eu já vi vários depoimentos sobre a melaleuca para uso em melasma, então a gente tem várias coisas que a gente vai utilizar. Ele vai também ajudar nas funções imunológicas, lembra que várias patologias envolvem o sistema imunológico, então a gente precisa fazer o uso do melaleuca para a gente conseguir melhorar, né, a questão do couro cabeludo e do fio. Às vezes a pessoa dá uma alergia de pele após barbear, às vezes fazer o pezinho, homens que faz o pezinho, que dá um tanto de foliculite, a melaleuca, ela é super importante. E aí, o que a gente fala sobre a melaleuca? Ela é uma regeneração. Ela vai fazer voltar ao estado natural. Então, é super importante. Então, a gente tem várias outras coisas que ela vai ser importante. Vai tonificar o cabelo, vai controlar a caspa, ela alivia infecções. Então, imagina que a gente aqui hoje está falando tudo de couro cabeludo, a gente quer tratar o couro cabeludo de todo mundo. Então, ele vai ajudar em todos esses problemas que a gente tem de couro cabeludo, porque a gente tem o quê? Uma falta de equilíbrio nas funções do nosso couro cabeludo. Então, a melaleuca, ela traz muito esse equilíbrio, trazendo a melhoria tanto do couro cabeludo quanto dos fios. O nosso banner, que aí, ó, problemas de pele, que vai entrar aqui bem específico. Pessoas, quando ela tem problema de coceira no couro cabeludo, ela vai melhorar. Acne, infecção de ouvido, fungos, que é o que a gente está aqui falando, né? E a gente tem essas melhorias através da melaleuca. Gerânio, que eu também amo, que a gente falar de questão de couro cabeludo, muitas mulheres passam pelo momento da menopausa, o climatério, e a gente tem a aparência dos nossos cabelos, ele é mudada por causa dessas questões. E gerânio, ele entra como um artifício, né, que a gente tem dentro da aromaterapia para a gente melhorar todas as coisas. Como a mulher ela tem uma queda de hormônio nessa fase, ele vai ajudar nessas questões hormonais que a gente pensa tratando de dentro para fora, né? E no cabelo, ele vai promover o quê? Uma maciez, um brilho, um aspecto mais saudável. Então, ao mesmo tempo que está tratando couro cabeludo, está tratando fio, a pessoa está recebendo os benefícios do gerânio para poder tratar. Então, aqui, gerânio é naturalidade feminina, alinhada, nobre e sofisticada. E é exatamente isso que eu falo, que gerânio a gente se sente mais mulher quando a gente está utilizando. Então, podem indicar e podem fazer uso, porque realmente faz diferença. Tá bom, pessoal? A gente tem aqui também, né, alguns outros benefícios, porque eu acho que esses são super importantes, que a gente se tratando de antidepressivo natural, equilíbrio das emoções e efeito analgésico. Então, assim, dores, se a pessoa tiver também com questões assim, couro cabeludo, pode tratar, porque vai ajudar. Na questão da menopausa, tem muitas mulheres que elas aparecem com dores, às vezes no topo da cabeça, às vezes a sensação de que esse couro cabeludo está muito quente. Então, o gerânio vai ajudar nessas questões, nessas coisas que a pessoa está sentindo, nesses sintomas, ele vai ajudar, tá bom? Aí aqui também a gente traz um banner, que é um pouquinho diferente, mas ele traz para a gente aqui várias coisas que vai ser importante, né? Que a gente aqui vai pensar mais pela questão da depressão,
né, da menopausa, da insônia, ele vai ter aqui ó, o cabelo seco, que ele vai ajudar a tratar essas questões do cabelo e vai trazer essa melhoria como um todo, deixando os cabelos bonitos, com brilho, macio, que é o mais importante. Cipreste também é um dos óleos que eu gosto muito, porque além desse aspecto refrescante, ele traz um aspecto energizante. E aí a gente está pensando aqui junto na questão das peles que são mais oleosas. Então, se a gente tem a questão da seborreia, que a gente citou aqui, que é um couro cabeludo mais oleoso e tudo mais, se a pessoa tem esse óleo em casa, ela consegue também fazer a junção dele no shampoo e trazer a melhoria. Como ele tem esse aspecto cítrico, ele vai trazer um equilíbrio de regular mais essa glândula sebácea e trazer um resultado de tratamento, tá bom, pessoal? A gente traz aqui concentração, adstringente, que entra na parte mais importante, purificador, porque aí ele vai tratar essa parte aí, devolvendo os óleos que são que são bons para o nosso couro cabeludo, retirando o excesso do óleo e colocando o óleo que é bom para o nosso couro cabeludo. Deixa eu ver aqui. Copaíba, que também é queridinho. Quem não toma, pode tomar, porque vai fazer muito bem para tudo. Não é o foco aqui, mas eu vou trazer esse depoimento, porque é da minha mãe, e ela passou por um período, há pouco tempo, com problemas de oscilação de pressão. E ela sempre tomava. Eu que era a pessoa, mãe, tá faltando óleo? E aí, o óleo de copaíba dela acabou e ela não me falou. Então, entrou na rotina, ficou umas 2, 3 semanas sem tomar, e aí começou a pressão oscilar. E aí eu falei, bom, mãe, tem alguma coisa errada aí. Fez exame, o médico queria entrar de qualquer forma com o remédio e falou assim, olha, você tem 2 opções. Você começa a fazer uma atividade física, uma caminhada, a gente observa, ou você entra com medicamento. Aí eu falei assim, não, doutora, ela vai fazer uma atividade física. Aí na hora que eu saí com ela de dentro do consultório, eu falei, mãe, a senhora tá tomando seu copaíba? Ela falou assim, não, acabou. Eu falei, que bonita que você é. E aí ela começou, eu tirei o meu da bolsa e falei, começa a tomar agora. Você vai tomar de manhã, de tarde, de noite. Porque a gente precisa controlar. Pessoal, pensa que com 3 dias essa pressão dela, 12 por 8, bonitinha. Controlou a pressão só usando copaíba. Porque ela não fez mais atividade física, que ela só fazia o pilates, continuou com o pilates, mas só com esse óleo que eu falo que é extremamente poderoso. Eu não fico sem hipótese nenhuma. Ela conseguiu tratar a questão dela, que era da pressão. Então, regulou, não está tomando remédio de pressão e está tratando só com aquilo que é natural. E, além disso, pessoal, o que é o ponto que eu falo que é mais importante? A copaíba ela vai tratar o nosso sistema imunológico. Se tudo passa pelo nosso sistema imunológico, nós precisamos entrar com a copaíba para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico e evitar que todos esses problemas, não só de cabelo e couro cabeludo, nos afetem. A gente consiga controlar outras questões. Entrando dentro aqui, só voltando um pouquinho sobre a psoríase, que teve algumas dúvidas, o copaíba é um dos óleos que eu sempre indico a pessoa fazer o uso ingerindo, porque normalmente a pessoa trata de dentro para fora e tem um equilíbrio. As manchinhas que aparecem, elas melhoram muito. O pessoal, é de desaparecer da pele. É coisas assim que eu fico impressionada com o resultado, porque eu já utilizei outros tipos de óleo e nada se comparado aos da Duterra, que a gente realmente tem resultado. São óleos que eles têm o certificado e pode utilizar sem ter medo, porque vai ter resultado, né? E tratando de copaíba, que eu gosto demais, é a junção de 4 copaíbas, copaíferas, eu acho que é assim que pronuncia. Imagina que eu falei com vocês que cada óleo, um potencializa o outro, certo? Imagina você ter 4 tipos de óleo juntos em um só. Vocês não têm noção do que é isso. É realmente algo assim. Eu não falo que é milagroso, porque não é questão de milagre, é questão de coisas maravilhosas que Deus deixou aí na natureza para a gente e realmente vai tratar. Então, eu falo muito da copaíba, mas ela está aqui, ó, dando suporte para a saúde, sistema cardiovascular, imunológico, digestivo, respiratório,
Ou seja, trata tudo. Sistema nervoso, vai tratar a pele, vai tratar tudo. Então, a gente não pode deixar de fazer o uso de copaíba, tá bom, pessoal? Aí o nosso banner, que aí fala hidrata a pele, reduz a oleosidade, vai combater estresse, vai diminuir dores, porque diminui mesmo, vai tratar, no caso, essas questões de cardiovasculares, e aí entra aqui em cima para a gente, psoríase e dermatite. Foi que lá atrás a gente não tinha no banner esse óleo lá presente, mas pode colocar ele junto, porque vai fazer esse tratamento e melhorar as condições de todas as pessoas que tiverem com dermatite e psoríase. Aí esse daí, qualquer pessoa que chegar no meu espaço vai sentir esse cheiro de cara. Adoro capim-limão. Ele traz uma sensação de refrescância, de um local, de um ambiente leve, né? De um local onde que você tem calma. Então, quando a gente vai pensar de tratar de couro cabeludo, a gente sempre pensa num corpo em equilíbrio. E a gente consegue tudo isso com capim-limão. Então, ou às vezes eu vou colocar, supondo, a cliente num vapor com ozônio, eu vou lá e coloco um pouquinho de capim-limão para ela ficar sentindo esse cheirinho ali perto e tratar de dentro para fora e conseguir os benefícios que ela tem dentro da aromaterapia. Capim-limão é atitude, é trabalho, é transformação. É basicamente isso, ele muda a nossa vida. O banner vai tratar colesterol, vai tratar distensão, tensão, infecção, lúpus, aí, ó, para quem perguntou do lúpus, é importante ele colocar ele dentro dos blends, e só para quem for fazer o uso dele e aplicar no couro cabeludo, ele tira esmalte, tá, pessoal? Então, vocês cuidado, se for fazer o uso dele e tiver com esmalte, ele vai remover esse esmalte. Então, eu sempre gosto de dar essa dica, porque eu usei várias vezes sem saber, na hora que eu chegava em casa, estava sem as pontas dos esmaltes. Então, ele também tira o esmalte. Então, é uma dica. Tomilho, paixão, porque ele traz equilíbrio para o sistema capilar, né? É um dos óleos assim que eu gosto muito dele. Ele ajuda na questão de cicatrizar, ele ajuda na questão de melhorar ferimentos. Então, ele tem vários benefícios. Pensando na questão que a gente possa ter couros cabeludos que estão muito machucados, ele vai trazer essa melhoria. E a parte que, para mim, trata, para vocês perceberem que trata o sistema como um todo, ele entra lá na papila dérmica. O que é isso? É onde a gente tem as nossas células que são germinativas, é onde que produz o nosso cabelo. Então, olha bem que legal. Ele vai atingir até essa parte que é mais profunda e vai trazer benefícios na produção desse cabelo. Então, a gente ajuda em várias outras coisas. Como ele tem ação fúngica, ele vai melhorar na questão de caspa, dermatite seborreica, ele vai melhorar nessas condições todas. Também na parte interna, bronquite, ele vai melhorar na questão de resfriado. Então, ele tem vários fatores que nos auxiliam. Também ajuda em momentos de estresse, ansiedade e desânimo. Então, nós temos aqui um arsenal de óleo que vai trazer um benefício gigante. Aí, aqui, eu coloquei, né? Ele tem conhecido também como antibiótico, antisséptico, antifúngico. Aqui, a gente se tratando de cabelo, a gente tem que ter essas questões, porque a gente tem vários fatores que a gente precisa equilibrar, sem a gente ter que usar nada de remédio. A gente só utiliza aquilo que é natural para trazer mais benefícios. Cedro também ajuda. Vocês lembram que eu coloquei ele lá atrás, né? Porque ele traz bem-estar, vitalidade, ele vai ter vários tipos de propriedade para quê? Acalmar, ele vai trazer a parte terapêutica, ele tem muitas propriedades que vão ajudar no relaxamento, ele manter a pele. Pensa que couro cabeludo, gente, é pele. Então, ela tem que se manter saudável. Quando a gente tem a questão das alopecias, a gente tem um couro cabeludo que ele tem inflamação. Então, o cedro, ele entra nessa parte como que? Melhorando as questões do couro cabeludo. Problemas de pele, vai reduzir queda de cabelo, vai ajudar no crescimento do cabelo.
ele vai fortalecer músculos, vai ter várias coisas, alívio de tensões. Então, o cedro ele tem várias coisas. Não posso deixar de falar de shampoo e condicionador da doTERRA, porque todos os dois eles têm uma presença de vários óleos essenciais que vão trazer o benefício tanto para couro cabeludo quanto para fio. Então, e sem contar num cheiro maravilhoso. Quem não gosta de sair do banheiro com aquele cabelo que você só passa a mão assim, ó, você sente aquele cheiro maravilhoso, né? Então, a gente pensando que a doTERRA trouxe todos esses benefícios para a gente e colocou em cada um desses produtos que a gente falou aqui algo que pudesse trazer para a gente o bem-estar e a saúde. Então, a gente não abandona. Então, a gente tem aqui as especificações do que fala, né? Que ele tem o shampoo é um shampoo mais hidratante, que quando a gente pensa nisso, ele vai fazer uma higiene do couro cabeludo menos agressiva. Então, isso para a gente é muito importante, né? Ajuda também para cabelos que são coloridos, que ajuda muito. Quem hoje não tem nenhuma cor no cabelo, que precisa ser preservada. E a questão do condicionador, que traz para a gente a questão das proteínas, que ele faz essa reposição no fio, trazendo uma sensação de um fio mais encorpado, né, com mais brilho, mais forte e saudável. Aí, Rogério, acho que agora eu te passo a bola. Gente, linda! Vamos bater palmas para a Suelen. Suelen, eu estou cheia de elogios aqui no YouTube para você, falando que você... Coração para ela. É isso aí, Dani, coloca o coraçãozinho aí. Suas aulas são excelentes, você passa seu conhecimento com muita sabedoria, com muita humildade, propriedade, todos te agradecendo. Obrigada. Todo mundo, coloca aí, gente, coraçãozinho para ela, agradecer a disponibilidade, ela chegou em cima da hora, estava lá atendendo, fazendo seu trabalho lindamente, ela é apaixonada com o que ela faz. Isso aí. Por isso que ela estudou tanto, né? Então, te agradecer isso. Quem gostou, né? Além de poder seguir a Suelen aí nas redes sociais, profissionais também, ela costuma dar aulas, cursos. Isso mesmo. Além disso, se você gostou e quer adquirir os óleos essenciais da doTERRA, que são esses que ela recomendou, né? Ela recomenda, vocês podem procurar as pessoas que te convidou para estar aqui entre a gente. Procura logo, pergunta para ela assim, fiquei sabendo que tem promoção. É verdade? É verdade. Então, corram. Tem brindes, temos aulas semanais, temos um suporte fora da curva, com todas as pessoas que você quiser aí se aproximar. Quando você se junta a uma consulta de bem-estar gratuita, então não percam tempo, venham se cuidar, os óleos essenciais, além da parte capilar, eu falo que é da unha do pé, né, Su, até o último fio do cabelo, são excelentes. Até aí. O cabelo. Até, exatamente. Então, vamos tirar uma foto, Su, pode parar de compartilhar, a gente vai tirar uma foto, todo mundo vai colocar um coraçãozinho. Liguem as câmeras. Isso. Outra coisa, quem não sabe colocar coração, embaixo no rodapé da sua tela tem escrito assim, reação, ou reaction, né? Aí clica aí que tem as reações que você quiser. Faz um coraçãozinho, aliás, coloca um coraçãozinho aí para a gente tirar a foto. Coloca o coraçãozinho, quem tiver o óleo também, vou entrar aqui hoje ó, com o brief, coloque o coraçãozinho, vamos lá, o Rogério vai tirar a foto, sorriso no rosto, coraçãozinho. Coraçãozinho. Então tá, Valdirene pediu calma, Rogério. Pronto. Coração, Valdirene. Vamos lá. Ó, a Maria das Neves está falando aí, ó. Adorei sua aula. A Fabi dizendo aqui no YouTube que é apaixonada com o shampoo da doTERRA. A Rosângela, que aula, muito mega aula. Ficou uma pergunta. Se é para aplicar para
profissionais que perguntaram se é para aplicar com pincel ou algodão. Ô, Rose, mão é a melhor coisa. Você vai pôr a mãozinha lá no óleo. Imagina que você vai colocar numa vasilhinha aqui, ó. Pôs dentro, põe a mão e aplica, gente. Você vai ter um contato maior e você não vai perder nada do seu produto. Tá? Aqui, ó, nós segura um tanto para poder não ser... Isso aí. Isso aí. Tirou da segunda, amor? Tirei. Tá. Então, Suelen, muito obrigada mais uma vez, a todos vocês do YouTube. Olha, tá cheio de coração aqui no YouTube, tá lindo também. No Zoom, também cheio de coração, muito obrigada. Acompanha a Suelen aí nas redes sociais, ela tem uma clínica incrível, e logo teremos novidades. A gente pretende fazer uma live ao vivo, ela fazendo um tratamento capilar. Eu vou levar fotógrafo, videomaker, né, Pablo e Lili? O Pablo, dá um tchauzinho assim, Pablo. A Lili começou a usar alecrim e lemongrass no crescimento do cabelo dele. E ela tirou foto com uma semana. Ele vai postar no grupo que eu pedi. É inacreditável o tanto que o cabelo dele. Inacreditável. Como é que é, Pablo? Você ficar careca, eu largo você. Então, seus olhos, você está no caminho certo. A mulher tem cabelo demais, falou, não, você não pode ficar careca, não. Vem cá, vamos usar esse óleo aí, né, Lili? Então tá, gente, muito obrigada, ótima noite, parabéns, Sueli, muito obrigada mais uma vez. Valeu, Su. Com Deus, tchau, tchau. Valeu, gente. Gratidão, boa noite. Gratidão. Tchau, com Deus. Com Deus, obrigada a vocês. Tchau, tchau.